Mateus capítulo 16, versículo 24. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Quantos acharam? Diga amém. Vamos ler o seguinte. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer nessa manhã pela tua palavra, pela oportunidade que nós temos de seguir ao Senhor e de abraçar a tua realidade. Eu oro para que nós, como igreja, como God Provider, possamos vivenciar aquilo que o Senhor tem nos dado. E nós possamos, ó Pai Celestial, ser guiados pela tua presença de forma poderosa nessa hora. Eu oro para que as cadeias sejam quebradas, para que as mentiras sejam desfeitas e para que o nome de Jesus seja glorificado, para que haja revelação do céu, para que haja revelação da tua presença, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas pessoas, quando eles nasceram de novo em Jesus, e eles pararam ali. Mas eu quero dizer para você que nascer de novo em Deus é apenas o início de uma grande jornada, assim como nascer na vida é o início de uma grande jornada. A sua vida não se resume à maternidade, a sua vida não se resume a ficar com leite materno, mas todos nós temos grandes dias pela frente. Todos nós temos muitas coisas que estão para acontecer nas nossas vidas. Desde a sua infância até hoje, você vê coisas extraordinárias e daqui para frente você vai ver coisas ainda mais extraordinárias. E muitas pessoas, elas nasceram de novo e não correram para desenvolver a sua fé e não entenderam que existe algo a mais para nós. Jesus nos faz um convite e esse convite é seguir a Jesus. Nós somos chamados para seguir a Jesus. Todos nós seguimos alguma coisa. E todos nós seguimos alguma coisa. Nós nascemos seguindo algo. Algumas linhas psicológicas dizem que até a forma de andar do filho, ele imita uma figura masculina, o pai. Então o jeito que o seu filho anda é comportamental mais do que apenas natureza. Nós nascemos e espelhamos e construímos quem nós somos a partir de um conceito, a partir de uma imagem. Vocês estão comigo ou não? E todos nós nascemos para seguir algo, mas alguns de nós seguimos a moda, nós seguimos a nossa cultura, nós seguimos o mercado financeiro, nós seguimos o que está acontecendo exatamente agora, qual que é um novo tipo de mercado de trabalho para nós alcançarmos sucesso. Nós estamos seguindo algo. E Jesus nos chama há mais de 2000 anos para nós seguirmos a Ele, para nós seguirmos o que Ele tem para nós. E eu quero te chamar uma atenção para isso, eu quero te chamar a atenção para seguir a Cristo. Sabe, ser uma boa pessoa não é seguir a Cristo. Sabe, pode ser parte de seguir a Cristo. Mas ser cristão não é uma pessoa que é bonzinha, que ela faz só o bem. Ser cristão não é isso. Ser cristão pode ser parte disso. Mas ser cristão é mais do que isso. É alguém que segue os valores de Jesus, mas até para você ser cristão, tem algo que tem que acontecer em você. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E nós não nascemos de novo por causa da vontade humana. Não é só porque eu quis ou porque eu fui criado na igreja. Nós nascemos de novo quando nós temos um encontro com Jesus. E agora você sabe, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. E quando você nasce de novo, não da vontade humana, como diz a palavra, não da carne e do sangue, mas da vontade de Deus e do Espírito de Deus, algo em você é transformado.
Eu sei que os valores da igreja são muito bons. Eu sei que viver na igreja é um lugar um pouco mais seguro. Não é seguro, mas é um pouco mais seguro. Sabe, crescer na igreja, treinar os seus filhos na igreja é um lugar melhor, com certeza. A Bíblia nos diz para nós ensinarmos as crianças no caminho, ou seja, enquanto nós caminhamos com elas, nós ensinamos os valores do reino de Deus. E a sociedade hoje está mostrando ainda mais que o que nós pregamos vale a pena. Se você é crente ou não, se você nasceu de novo ou não, compensa criar o seu filho nos caminhos do Senhor, compensa. Vale a pena. A família é uma bênção. Sabe, ter uma família estruturada te ajuda em muitos aspectos da sua vida. Ter uma família estruturada ajuda você em tantas áreas da sua vida que você não tem ideia. É uma bênção, sabe? Mas isso não significa que nós somos cristãos. Não significa que nós nascemos de novo. Significa que nós temos valores cristãos. Sabe, hoje muitas pessoas pensam que conservadorismo é o cristianismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser conservador e não crente. Você pode ser conservador e nem crer em Jesus. São duas coisas completamente diferentes. Ser pessoa boa é uma coisa, ser crente é outra. Cornélio era uma pessoa boa, mas ainda não tinha sido salvo. Vocês estão comigo ou não? Sabe, Nicodemos era um homem que era mestre nas escrituras, mas ainda não tinha nascido de novo. Então podemos ser mestres nas escrituras e não ter nascido de novo. Podemos ser uma pessoa boa, que dá esmolas, que até faz orações, mas ainda não ter nascido de novo. Mas quando você nasce de novo é diferente. Quando você nasce de novo, os seus olhos se abrem. Quando você nasce de novo, coisas são transformadas em você. Algumas pessoas cresceram na religião, mas não nasceram de novo. Elas não nasceram de novo. Eu posso dizer para você, eu cresci na igreja, mas eu nasci de novo aos 14 anos. Eu cresci na igreja, conheci as músicas da igreja, participei de todos os cultos, não porque eu quisesse ir, mas porque meu pai me obrigava. Eu participei de vigílias, não porque eu queria mais de Deus, mas eu queria ver o que ia acontecer. Eu queria saber quem ia ficar endemoniado, quem ia ser curado, o que ia acontecer. Vigília de crente com fogo, sempre acontece algo diferente. Queria saber a palavra profética, eu queria saber a revelação. Sabe, mas não significava que eu tinha nascido de novo. Mas um dia em que eu fiz uma oração e disse: Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu nasci de novo. Isso é um atentado aos pais, para os pais ficarem atentos, porque muitas vezes seus filhos estão na igreja, você acha que ele está crente, mas ele não está crente, ele não nasceu de novo. Sabe, às vezes você tem um esposo ou uma esposa que vai à igreja, mas não nasceu de novo. Nascer de novo é diferente. Nascer de novo não é gostar ou simpatizar com os valores de Cristo. É você falar, cara, eu nasci de novo. Agora existe uma mudança de valores. E uma das coisas que acontece no sinal de que você nasceu de novo é, agora você vê que precisa de transformação. E que precisa com que Deus perdoe os seus pecados. Deus perdoe os seus pecados. Querido, um homem e uma mulher nascido de novo, constantemente, não por culpa, ele sabe que precisa de transformação. Porque a humildade é a chave para caminhar com Jesus. Ninguém que não é humilde consegue caminhar com Jesus por muito tempo. A humildade é a chave para reconhecer que nós precisamos ser mudados. E que Deus precisa trabalhar áreas em nossas vidas que ainda não foi transformado. Quando você nasce de novo, o problema deixa de ser o outro e passa a ser você. Passa a ser algo que precisa ser transformado continuamente na sua vida. Não é que você perde salvação, por isso não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que você agora tem valores diferentes. E agora Deus pode trabalhar as motivações do seu coração. Você não faz só o bem, mas você faz o bem pela motivação correta. Você não só prega, mas você prega pela motivação correta. Você nasceu de novo e os seus valores são alterados. Algo no seu coração é transformado. Sabe, esses homens eram pessoas boas, mas não tinham nascido de novo. Eu estou com receio de ver muitas pessoas boas na igreja. E eu falo para você, querido, a maioria das pessoas que eu tenho conexão com elas e que eu converso com elas são pessoas boas. Graças a Deus, graças a Deus. Em todos os anos da minha vida eu tive muitas pessoas boas que caminharam comigo, que eu tive o privilégio de conhecer, uma alegria. Até aqueles que eu achava que não era boa, depois eu descobri que elas eram boas, eu que era um pouco mais canseira.
Você vai tendo conhecimento, mas ser uma pessoa boa, ser um bom cristão, não te faz salvo. Não te faz salvo. Ser um conhecedor da palavra, não te faz salvo. Quando nós nascemos de novo, a nossa vida é completamente transformada. Os valores começam a ser modificados. E aí começa a acontecer algumas coisas. Alguns de nós têm medo de ir para o inferno. Querido, o inferno, ou tem medo de passar a eternidade longe de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O inferno é o mínimo que Deus pode nos oferecer. Se você foi salvo. Deus tem uma vida muito abundante para nós. Deus tem uma vida abundante em todos os aspectos. Em todos os aspectos, se você foi salvo, todos os aspectos, o inferno é uma coisa pequena comparada a todos os benefícios daqueles que foram salvos, daqueles que caminharam com o Senhor. Algumas pessoas estão buscando uma apólice de seguro contra o fogo. E Deus está falando para você, você só não quer que seja queimado no inferno, ou na eternidade, ou esteja afastado de mim. O que eu tenho para você é muito além disso. O que eu tenho para você é uma vida em abundância. A Bíblia diz claramente, pastor, mas você acredita no inferno? Jesus diz algo poderoso. A Bíblia nos diz, quem crê em Jesus está salvo, quem não crê já está condenado. Infelizmente essa é a realidade. Ela existe. Uma coisa é você ter medo de passar a eternidade longe de Deus. Outra coisa é você ter consciência da eternidade. E é um pouco sobre isso que eu quero falar. Porque muitas pessoas estão fazendo e mantendo o mínimo a administração para elas, quem sabe, se tiver uma vida após a morte, né, eu não vou para um lugar ruim. Mas existe um outro tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa é aquele que a vida dele agora, ele é movido pela consciência da eternidade. O inferno já não faz nem mais um sentido para ele. Ele não tem medo de passar a eternidade longe de Deus. Sabe, ele não tem mais esse medo, porque isso é certo no coração e na mente dele. Mas agora a forma como ele se move com a consciência da presença de Deus. Ele se move com a consciência de Jesus Cristo. Ele se move agora onde os seus valores e os seus parâmetros agora acontecem não de acordo com a terra, mas de acordo com o céu. Uma pessoa que nasceu de novo e começa a seguir a Jesus, ela começa a valorizar novas coisas. Ela começa a querer agradar aquilo que agrada a Deus, fazer aquilo que agrada a Deus. O pão dele se torna a vontade de Deus. A bebida dele se torna a vontade de Deus. Ele é guiado pela presença de Deus, pela presença de Jesus. E aí como que nós vamos saber isso, pastor? Querido, quando as suas decisões não estão relacionadas ao que é apenas melhor para você, mas aonde Deus quer te levar. Agora os seus planos não são feitos sem buscar um direcionamento de Deus. E aquilo que nós consideramos ter um grande valor, começa a perder valor, comparado à beleza de Jesus. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Elas perdem valor. Sabe, ao longo dos anos, naturalmente, nós seres humanos, ao longo dos anos, nós vamos mudando de valores. Então, quando você é criança, você valoriza algumas coisas que os adultos não valorizam. Sim ou não? E eu acho interessante porque eu tenho 2 filhas e elas têm uma diferença de 3 anos. E elas brigam por coisas que não fazem sentido. E elas brigam 10 vezes em 1 hora por coisas que não fazem sentido. Por coisas que daqui a pouco elas vão abandonar de qualquer jeito. Elas vão fingir que aquilo não acontece, não existe. Elas choram para comprar um brinquedo que eu sei que minutos depois esse brinquedo não vai passar nem na mente delas. Mas à medida que nós crescemos, nós também mudamos de valores. E sem perceber, nós somos como essas crianças, mais sofisticadas. Nós mudamos de valores. E aquilo que nós consideramos ser algo muito importante, muito maravilhoso, na verdade não é. Quando você tem um encontro com a eternidade. Sabe, a glória dos homens, o amor às riquezas, o nome dessa terra,
não se compara quando você tem um encontro com a eternidade, com aquilo que Deus pode nos oferecer. E aí Jesus vai dizer algo poderoso, que para mim marca completamente. Ele fala, olha, no versículo 24 ele diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O mundo diz o contrário. O mundo diz, se você quiser ser feliz, faça o que está no seu coração, vá aonde os seus olhos te levar, aproveite cada experiência que você tiver, e Deus está contigo. Deus tem que assinar embaixo para satisfazer todas as suas vontades. Na verdade crie os seus planos e peça para Deus abençoá-los. Essa é a linguagem do mundo. Mas Jesus está nos dizendo o contrário. Você quer caminhar comigo? Caminhar comigo é um lugar de renúncia. É um lugar, você vai encontrar vida, você vai encontrar felicidade, sabe aonde? No negar a si mesmo. Em tomar a sua cruz. Cruz é sinal de vergonha. Cruz é sinal de humilhação. Cruz é um lugar onde nós não queremos ir. Sabe, querido? Sabe que muitos casamentos acabam porque ninguém quer tomar a cruz? Ninguém quer negar a si mesmo. Sabe por que nós não conseguimos criar bons filhos? Porque nós não queremos negar a nós mesmos para criar bons filhos. Só que ninguém que é bem sucedido, ninguém que é bem sucedido em qualquer área que seja, faz o que quer fazer na hora que tem que fazer. Qualquer área que seja. Toda pessoa bem-sucedida em qualquer área precisa aprender a negar a si mesmo. E com Jesus não é diferente. Precisa aprender a tomar a sua cruz. O sacrifício é quando eu não quero e faço. E Jesus diz o seguinte, não é tomar a sua cruz e ficar parado, mas eu quero que você tome a sua cruz e me siga. Deixe Jesus ser tendência na sua vida. Deixe ser aquele que guia as suas direções. E o que nós vivemos hoje? Nós queremos às vezes colocar Deus nas nossas decisões. Nós tomamos uma decisão e falamos, olha, Deus falou comigo. Deus não falou com você. Ele não falou com você. Ele não ministrou na sua vida. Você está usando Deus para uma vontade do seu coração. Deus não falou. Geralmente quando Deus começa a falar, as coisas estão muito boas. Deus fala assim, olha, eu quero que você vá para esse lugar. Eu quero que você mude de emprego. Aí você fala, mas Senhor, agora que eu fui promovido. Estou no melhor momento da minha carreira. Deus fala assim, você está feliz, né? Estou. Aí Deus fala assim, então, agora acho que você já realizou o que você queria realizar? Não, realizei, estou feliz demais, agora eu vou ganhar rios de dinheiro. Aí Deus fala, então, eu tenho algo novo para você. É mais dinheiro, Senhor? Aí Deus fala assim, não. É um lugar completamente oposto. E o que a gente faz? Aí Deus falou com a gente. Ele vai falando aos nossos corações. Nós vamos aprender a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz. E Jesus vai dizer algo poderoso, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Sabe, a religiosidade, ela é, talvez eu diga para você, o espírito religioso, entendo o que eu vou dizer para você, talvez seja o espírito mais perigoso na face do planeta Terra. Eu acho que semelhante a ele é o capitalismo, o espírito do capitalismo. Pastor, você é socialista? Não, nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Mas eu entendo como funcionam as dinâmicas. O que é isso? Vou te dar um exemplo. Não esqueço uma aula de geografia que eu tive de um professor, que ele falou, o capitalismo é tão forte que ele transformou símbolos de resistência ao capitalismo em produto. Che Guevara, contra o capitalismo. Hoje você compra a camiseta do Che Guevara. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Você compra, é o poder do capitalismo. Ele consegue transformar qualquer coisa em dinheiro. Certo? A religiosidade tem o poder de transformar qualquer coisa genuína em aparência de genuíno. Eu sou uma pessoa que eu sempre quis uma plateia, um exemplo. Eu sempre gostei que as pessoas me ouvissem. Mas lá no mundo eu não ia virar ninguém.
Mas olha só, eu vou para essa igreja aqui, ó. Os irmãos me ouvem. Eu sou um péssimo cantor, sempre quis fazer fama no mundo sertanejo. E lá no mundo sertanejo, eu não viro ninguém. Mas aí eu falo, rapaz, eu vi uma oportunidade. Tem 10 irmãos na igreja lá que ouvem e falam assim, estão precisando de um músico. Eu vou cantar. E eu começo a cantar, os irmãos acham bom. Não tem ninguém para cantar, sou eu mesmo, eu canto. No mundo eu não faria sucesso, mas na igreja eu sou alguém. No mundo ninguém me ouviria o que eu tenho para dizer, mas na igreja eu posso falar. Sabe o que aconteceu? Os valores carnais não mudaram. Eles só agora têm uma roupagem de crente. Vocês entendem o que eu estou dizendo, não? Esse é o poder da religiosidade. Jesus denuncia os fariseus exatamente nisso. Eles falam, eu conheço vocês. Vocês fazem orações para que as pessoas vejam vocês. Ou seja, os fariseus fora do contexto religioso não seriam ninguém. Mas agora eles tinham a roupagem de alguém importante dentro do sistema religioso. Esse é o poder da religiosidade. O poder do religioso é, eu tenho muita ganância, mas eu finjo que não tem porque agora eu estou na igreja. O poder da religiosidade é, eu sou orgulhoso no mundo, mas é difícil falar no mundo, eu sou orgulhoso. Mas agora na igreja eu falo, Deus me falou, Deus está comigo. Você não mexe com o homem de Deus, não. Você não mexe com a mulher de Deus. Isso é religiosidade. A religiosidade consegue manter os seus valores pecaminosos do mundo com a roupagem de crente. É por isso que nós temos tantos escândalos. Deus mandou você servir? Mandou? Aonde? Onde Ele mandou eu não quero servir, porque não tem reconhecimento. O que Ele mandou fazer eu não quero fazer, porque não tem reconhecimento. Mas a religiosidade tem esse poder de transformar qualquer coisa de valor eterno em algo que simplesmente tem a glória dos homens. É por isso que Jesus corrige e fala o seguinte, quando você orar, fecha a porta e ora, que o seu Pai Celestial que vem em secreto possa te recompensar. Quando você der, que a sua mão esquerda não sabe o que faz a direita. E a pergunta é, que graça tem eu fazer para os outros e não contar? Qual é a graça? E não mostrar para as pessoas? Mas o que Jesus está nos prevenindo? Jesus não está dizendo para nós, não aprendemos a compartilhar o que Deus tem feito através das nossas vidas, não é isso. Mas Ele está dizendo o seguinte, tome cuidado com o seu coração, porque a atitude boa pode se tornar um sistema maligno com roupa cristã. Vocês entendem o que eu estou dizendo, não? E quando nós seguimos a Jesus, nós entendemos que agora nós somos guiados pelos valores da eternidade. Nós continuamos querendo ser honrados, nós continuamos querendo prosperar, mas agora nós prosperamos mais do que tudo na dimensão do reino de Deus. Os valores eternos da presença de Deus continuam em nós. Pastor, eu vou pregar independente se as pessoas vão me aplaudir ou não. Eu vou cantar independente se as pessoas vão achar que a minha voz é bonita ou não. Eu vou servir, eu quero servir. Porque o meu coração é servir, independente se as pessoas vão reconhecer isso ou não. Ou se a eternidade vai trazer esse reconhecimento para mim. Em nome de Jesus, nós podemos ser todo tipo de pessoas. E fazer com que as pessoas não desconfiem de nós. Querido, quantos homens que eu converso, quantos irmãos que eu converso? Os irmãos chegam para mim e falam assim, pastor, as piores pessoas que eu fiz negócio foi com crente. Eles que me deram canseira, confiei porque era pastor e roubou, confiei porque era irmão da igreja fiel e não pagou direitinho. Por quê? Porque o espírito de avareza e ganância estavam lá. Agora eu só estava vestido de algo novo. E
se Deus quiser nos manter sentados em algum lugar, sem que as pessoas saibam o que nós fazemos? Quem tem consciência da eternidade, não faz porque tem que fazer, porque ele quer fazer apenas. Quem tem consciência da eternidade, faz porque existe um mandamento claro de Deus para fazer. Geralmente Deus escolhe quem não quer. Como é que você sabe que fulano foi chamado? Ele não quer. Parabéns. Deus te chamou. Foi aprovado. Você vai ter que sair da zona de conforto. Algumas pessoas querem ir para missões, eles querem ir para missões. Pastor, eu quero servir nas missões. Mas por que você quer servir nas missões? Porque eu amo Jesus. E aí você vai olhar para a família dele e você vai perceber que ele não quer servir nas missões, ele quer fugir de casa. O quarto dele é quente, a cama dele é ruim, a família dele é uma bagunça. E ele fala, agora quer servir Jesus. Você não quer servir Jesus. Eu quero ver você servir Jesus quando tudo estiver muito bem, quando a sua casa for um céu. E sair desse céu é um desafio para você. Eu tive irmãos que na igreja, eles eram fiéis à igreja, todos os cultos. A gente tinha muito culto na igreja antigamente. Querido, a gente tinha culto na quarta, a gente tinha culto na sexta, culto no sábado que eu tinha que estar presente, eu tocava em todos. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Domingo à noite, o culto de verdade, que era o culto que funcionava. Terça-feira, grupo pequeno. Quinta-feira, tarde da bênção. Mais oração o dia todo. Gente, eu só tinha segunda-feira quando o irmão não fazia aniversário na segunda. Então eu passei minha vida inteira consagrada ao Senhor nesse aspecto. Os meninos que cresceram comigo sabem disso que eu estou falando. E é uma bênção. E eu tinha muitas pessoas que estavam em todos os eventos. Eles estavam em todos os eventos porque não tinham nada para fazer. Porque talvez se eles tivessem uma coisa para fazer, eles não estavam em todos os eventos. E a casa deles estava muito ruim para ficar em casa. Na época não tinha internet. Mas aqueles que estavam nos eventos, não porque não tinham nada para fazer, mas porque amavam a Jesus, eles cresceram. Uma mudança de status social, civil, não mudou a vida deles. Eles continuaram servindo a Jesus. Pessoas que seguem Jesus, que deixam para trás as coisas e começam a seguir Jesus, recebem recompensas dos céus. Quando a eternidade é bússola. Ela é bússola. Pastor, eu tenho muita coisa para fazer. Eu sei que você é ocupado. Mas a pergunta é, quem te guia nessa ocupação? Nós somos guiados pelas demandas ou nós somos guiados pela presença? Deixa eu falar uma coisa para você, eu amo essa igreja. E essa igreja tem algo poderoso em Deus. Essa igreja carrega algo de Deus para essa nação, carrega algo de Deus para fora dessa nação. O que tem sido construído aqui é algo muito poderoso. Eu vejo um privilégio de Deus por ser uma igreja que ora mais de 6 meses de forma 24 horas. Quantos podem aplaudir Jesus por isso? Glória ao nome de Jesus. Não é sempre não é sempre sobre ter multidão, mas é sobre ter pessoas fiéis. Sobre pessoas que engajam com a presença de Deus. Eu amo isso, eu amo ver essa igreja como ela tem crescido. Mas mais do que isso, com o engajamento dos irmãos e irmãs que oram continuamente como igreja. Mas eu quero que você entenda algo poderoso em Deus. O mais importante nessa casa, a primeira coisa mais importante nessa casa, chama-se presença de Deus. Presença de Deus é sinal que Deus se agrada disso. Presença de Deus é sinal. Talvez alguns de vocês não sabem o que é perder a presença de Deus numa igreja. Eu sei que ouvir quando se perde uma presença de Deus numa igreja é a pior coisa que existe. Nós precisamos estar no lugar onde Deus está. E talvez você está vendo uma área na sua vida, uma estação na sua vida, onde você precisa saber se Deus está nesses projetos. E às vezes nós temos que parar de fazer alguns planos e falar assim, Senhor, aonde o Senhor está? Deus, eu tenho esse projeto, eu tenho esse plano, será que o Senhor está lá? O Senhor está nesse lugar? O Senhor está nesse movimento? Deus, eu tenho esse projeto para ser feito, mas eu quero saber se o Senhor está lá. Nós queremos estar com Jesus, nós queremos seguir a Jesus. E o segredo para nós, como homens e mulheres de Deus, que nasceram de novo e agora têm uma nova vida, é que nós estamos aonde Jesus está. Não é Jesus que está onde nós estamos. Nós estamos aonde Ele está.
E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: aonde Jesus está na sua vida? Aonde Ele está? Talvez você está assim, pastor, Ele está nessa nova oportunidade de emprego. Aí Jesus está falando, não, eu estou na sua casa. Pastor, Jesus está agora na minha casa, porque minha casa está maravilhosa, é o céu na terra. Jesus, então, tá beleza a sua casa, tá bonito? Tá feliz com a família? Tô, glória a Deus. Aí Jesus fala assim, não, eu estou na igreja. Quero te encontrar lá. Aí ele fala assim, Jesus, eu estou feliz demais, estou na igreja, estou prosperando nessa igreja. Glória a Deus pelo que o Senhor está falando. Aí Jesus fala assim, onde você está? Aí Jesus fala assim, para você, agora eu estou na rua. Eu quero que você pregue o evangelho na rua. Eu quero que você cuide do órfão. Eu quero que você cuide da viúva. Sabe, para você, eu estou na obra social. Aí você vai para a obra social, fala, glória a Deus, que maravilha ver essas pessoas sendo transformadas, cuidando do órfão e da viúva, e eu vou fazer algo poderoso. Jesus, eu estou feliz demais aqui. Jesus fala assim, onde o senhor está? Jesus fala assim, agora para você, eu estou fora do país. Eu quero que você se mova comigo. A pergunta é, aonde Jesus está? Talvez Jesus está te esperando naquela conversa com aquela pessoa que você tem que perdoar. Ele está te esperando na sala daquele chefe que você tem que ir lá pedir demissão. Onde Jesus está? Não é onde é melhor para você? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não. Não é onde você acha que vai ter uma promoção? Onde as coisas vão fluir? Não é isso. Sabe, alguns anos atrás, Deus colocou uma cidade no nosso coração, chamada Santa Fé. Amém? Temos gente de Santa Fé aqui hoje, glória a Deus. Alguns anos atrás, eu olhei para a cidade e falei, gente, posso abrir o coração para vocês? Eu olhei para a cidade assim, eu estava voltando da fazenda. Eu olhei para a cidade e falei assim, Deus, que cidade feia. E você olha para o povo assim, um povo triste, o povo, sabe, aquele povo andando assim. Eu libero uma palavra, Santa Fé. Deus vai fazer algo poderoso sobre você. Deus vai liberar algo novo sobre a sua vida. E comecei a profetizar sobre aquela cidade. Cheguei na igreja e falei, irmãos, Deus nos deu uma cidade, a cidade vai ser Santa Fé. E aí nós começamos a profetizar. É uma cidade que as pessoas falam assim, pastor, o que você está fazendo aqui? O que você vem para cá? Eu levei alguns irmãos comigo. Eu falo para os meninos, muita gente quer ir comigo para Sarasota, mas poucos querem ir para Santa Fé. Só que para você caminhar comigo, você tem que ir de Santa Fé para Sarasota. De Sarasota para Santa Fé. E eu levei algumas pessoas para ir comigo. E eu levei algumas pessoas para caminharem lá nesse lugar. E alguns falaram assim, eu sinto a presença de Deus aqui. Sabe o que tem na cidade? 4 ruas, mais ou menos isso. Estou brincando. Mas olha que interessante. Eu recebo notícias. Primeiro, Deus começa a fazer uma revolução política na cidade. Deus começa a fazer uma movimentação política. Não é fácil, mas Deus faz uma movimentação política. A nossa igreja vai servindo algumas vezes lá naquele lugar. E recentemente eu recebi uma notícia que uma grande companhia quer construir 400 casas na cidade. Mais de 400 casas na cidade. Vai mudar a estrutura da cidade. Mas sabe que eu recebi a última notícia agora? Que não só quer virar vai ter um aeroporto. Eles vão construir um aeroporto em Santa Fé. Eles vão construir um aeroporto em Santa Fé, numa cidade que não tinha aeroporto. Mas eu recebi outra notícia, que agora a cidade pode mudar da noite para o dia, porque eles estão pensando em fazer uma exploração de minério em Santa Fé. Mas olha que interessante. Você não vai aonde você acha que é normal aos seus olhos, você vai aonde Deus te ensina a profetizar. Tem lugares que são grandes, mas você não vai prosperar lá. E tem lugares que são pequenos e Deus está te levando para você para ir para esse lugar. Quando eu fui para Sarasota, eu lembro que eu tive uma visão de uma igreja muito bonita, uma igreja muito grande. E eu vi uma igreja muito feia e pequena. Aí Deus falou para mim, eu quero que você fique nessa igreja feia e pequena. Eu falei, Deus, mas até aqui? Porque você não conheceu a nossa outra igreja? Um dia eu vou mostrar um vídeo para vocês. Aí Deus falou assim, eu quero que você sirva esse pastor. Bom, se você estiver buscando glória para si mesmo, você não vai alcançar esses lugares. E aí eu chego para servir esse pastor, chama o pastor Jim Miner. Eu começo a servir o pastor, eu deixo tudo que eu estava fazendo para servir o pastor Jim Miner. Onde ele ia, eu ia. Eu carregava a mala dele. Durante a semana eu gastava tempo com ele. E eu lembro que meu pai falou algo poderoso para mim, ele falou assim, meu filho, eu quero que você sirva o pastor Jim como se você estivesse me servindo. Eu falei, bom, eu entendo o que é servir você, pai, eu vou servir você. E eu quero que você dizime nessa igreja.
Quero que você sirva e dizime nessa igreja. E lá estava eu. Querido, eu não cozinho, não vou para a cozinha. Mas o pastor Jimmy gostava de cozinhar, eu ia para a cozinha com ele. Lá estava eu cortando tomate. Errado, mas estava cortando tomate. Eu estava servindo todos os dias. E fui servir. Sabe o que eu não estava esperando? Eu não estava esperando que o pastor Jim fosse uma das maiores vozes dos Estados Unidos com relação a servir a comunidade. Onde o xerife da cidade pedia opinião para ele. Ele comprava os guetos da cidade e transformava esses guetos. O maior trabalho social da cidade era dele. Eu não sabia que ele alimentava 200 famílias por semana naquela igreja. Sabe, uma das famílias, uma das pessoas, um dos testemunhos que eu achei incrível quando eu ouvi, foi um dia chega uma família com um carro para dar para o pastor Jim. Um carro chique, ele falou, mas por que esse carro você quer me dar? Falei, olha, você não sabe, mas você alimentou um filho meu que eu achei que estava perdido, que estava morto. Como assim? Sabe esse rapaz aqui? Você lembra dele? Lembro. Então, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Esse rapaz era engenheiro da NASA. Ele teve um breakdown. Ele teve um surto. Ele teve um surto e simplesmente sumiu. Nós não sabíamos onde ele estava por anos. E depois que ele veio aqui, recebeu oração e comia todas as semanas, ele veio aqui, alguém orou por ele e ele voltou assim, foi lá para nossa casa. Quando a gente recebeu ele, nós começamos a chorar. Porque a gente achou que ele estava morto. E a gente perguntou, por onde você estava? Olha, eu passei por muitos lugares, mas eu vim para cá porque nos últimos anos, uma igreja me alimentou e orou por mim, e eu agora estou de volta. E eles vieram em gratidão àquilo que você está fazendo. Eu quero te ofertar isso. Esse é o pastor Jim. O pastor Jim, a Bethel Church, foi pedir ajuda para ele, para cuidar da cidade. O pastor Jim foi convidado para estar na casa do presidente, pelo trabalho social dele. Bom, essa pequena igreja feia carregava a presença de Deus. Mas sabe de uma coisa? Só consegue chegar nesse lugar quem segue a Jesus, que não se move pela aparência. Nós temos que começar a profetizar sobre situações, sobre pessoas, sobre aqueles que o mundo não dá valor, aquilo que parece louco para as coisas do mundo, mas para Deus tem um valor. Onde nós negamos a nós mesmos e nos movimentamos não para seguir o que o homem tem para nós, mas aquilo que Deus tem para nós. Nesse dia de hoje eu quero chamar vocês para esse lugar. Siga Jesus. Siga Jesus. Apresente a sua empresa, apresente o seu trabalho, apresente a sua família. Apresente os seus próximos dias. Apresente o seu ministério, que na verdade não é seu ministério. É o ministério de Jesus. Apresente o seu testemunho. Existem tempos na nossa vida, meu irmão, que nós temos que ficar calado. Mas existem tempos que nós temos que falar. Existe tempo que Deus está falando para nós entregarmos tudo. Existe tempo que Deus está falando para nós guardarmos as coisas. Qual é o tempo da sua vida? Onde Jesus está? Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero chamar você para esse lugar onde Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa. Pastor, quais são os sinais de que a eternidade vale mais do que tudo? Eu sei que muitos de nós temos buscado a Deus para prosperidade financeira. Nós temos buscado a Deus para Deus guardar a nossa família, os nossos filhos. Mas eu posso dizer algo para você. Quando Jesus for mais importante do que os seus pais, o seu cônjuge, os seus filhos, você sabe que você está chegando na eternidade. Jesus diz o seguinte: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama os seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. A Bíblia está ensinando para eu ser um péssimo pai, um péssimo filho, para ser um péssimo marido, não. De forma alguma, pelo contrário. Quem não cuida dos seus, diz a palavra também, deixou de ser cristão. Negou a fé. Não justifica ser um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo filho. Mas ao mesmo tempo, Jesus se torna algo muito maior do que qualquer um deles. Se torna muito maior. Onde os nossos filhos são uma entrega. Onde os nossos pais e o nosso conforto se tornam uma entrega.
onde o nosso sistema religioso se torna uma entrega. Aí sim, você está tendo um encontro com a eternidade.